Olá, pessoal. Bom dia para todos. Estou vendo aí a presença aí, as homenagens de vocês para com os meus amigos, professor Daniel, professor Renê e o grande mestre da biologia, Francis, né, também conhecido como Francisco. Bom dia, Milagres. Tudo bem? Então estou vendo aí a galera homenageada. Parabéns, vocês estão homenageando os professores. Gente boa demais. Também com o senhor, cadê? Tem uma comigo? Meu Deus. Tem a do. Eu tinha visto uma mesmo, eu me lembro. Eu não me lembro quem, mas tinha visto uma mesmo com o meu rostinho singelo e gordo, tampando a tela todinha de vocês. Foi o Sábio, justamente, era o Sábio, eu me lembro. Então, valeu. Crianças, eu vou fazer um pequeno resumo do que foi trabalhado e só vou ampliar uma coisinha falando sobre o modelo atômico de Bohr, né, do que já tinha dito. Nosso tempo é curtinho, vou ver se eu consigo resolver algumas questões, né? Falando especificamente sobre as semelhanças atômicas, isóbaros, isótomos e isoeletrônicos. Então, sem mais delongas, eu vou aqui mostrar para vocês o que eu quero, né? Obviamente, que esse pequeno resumo. É uma coisa do YouTube, é rapidinha, e eu volto para o conteúdo, mas ele serve para que a gente possa relembrar o que foi dito, né? Relembrar o que se falou sobre os modelos, né? O que os antigos e os atuais agora. Então, vamos lá. Vocês estão visualizando aí, pessoal? Vamos ver se o áudio vai dar certo, né? Gente, cadê? Vamos ver se o áudio vai dar certo aqui, porque a internet não conta gotas. Talvez não dê muito bem, mas vamos lá. Se não der certo, tudo bem. A gente vai passando e verificando direitinho. Vamos lá, não me deixe na mão, não. Tá demorando, hein, professor? Verdade. Eita, internet. Testei antes, mas... Deixa eu ver aqui. Nem tudo é do jeito que a gente quer, na verdade. É interessante esse vídeo. Mas, se eu abrir ele aqui no YouTube, talvez dê certo, né? Porque ele tá ele tá no Microsoft, né? No PowerPoint, e talvez seja por isso que não está funcionando. Então, para desistir. Vou voltar pro slide mesmo. Tá perdendo tempo. Agora travou, foi tudo, gente. Hoje realmente não é o meu dia. Travou tudo. Deixei de compartilhar, vou compartilhar de novo, mas só com slide mesmo, tá? Vou falar aqui. Tá pedindo para reiniciar a máquina. Oxi. Agora que apareceu. Gente, só me dão 2 segundinhos para poder organizar isso daqui. Ficou meio bagunçado. 2 segundinhos só. Não me deixe na mão, não. 2 segundinhos. 2 segundinhos. Deixa eu ver se vai dar certo agora. Deixa eu ver se vocês estão vendo primeiro, né? Já apareceu novamente para vocês, já? Milagre, Sávio. Já apareceu aí para vocês? Só me confirma, por favor. Sim, né? Bora ver se vai dar certo o áudio agora. É só parar aqui que o bicho complica, né? Vai, cara, tava indo bem. Não vai me deixar nada de novo, não. Pronto.
Pergunta que não quer lá, você estava ouvindo? 1990, um dia desses, né? Eu tinha quanto em 1990? Não vou falar na minha idade, não, mas acho que eu tinha, dependendo do mês, eu tinha 10 anos. Eita, eu tô velho. Tá top, então beleza. Olha a tia Mônica, dá pra ouvir aí, tia Mônica? Tia Mônica? Psst, ei, psst, psst. Oi. Deu pra ouvir? Deu pra ouvir o Oi? meu áudio? Deu pra ouvir, não deu áudio? Deu pra ouvir o áudio? Deu Deu o áudio? sim. Deu pra ouvir? Tô ouvindo Pois perfeitamente. pronto. Tá, tchau. Vamos lá. 1990, dia desse, sabe? Um dia desse. Eita, chega demais. Corpusculares.
Nossa. Espaços vazios. Tive que interromper, gente. Alguém pedindo para entrar. Não sei se volta no mesmo espaço, acho que não. Interrompi, agora não deu bem, né? Droga. Eu tava indo tão bem, mas eu tive que voltar para cortar. Eu não consigo dar uma up, deve estar bem aqui, né? Tá bem Rotenfor, né? Tá bem aqui mesmo. O modelador que foi essa porra. E quem o acolheu foi o professor que sabia. E com fragilidade.
Pronto. Então, crianças, eu quis passar esse vídeo para vocês para fazer alusão e resumir tudo que foi falado durante esse mês. Tem agora aí a presença de mais um novo cientista, que foi o Niels Bohr. Nós vimos aí a sua história, né, como ele conheceu o Rutherford, trabalhou com Thomson, né, sobre a deficiência do seu modelo. Vocês viram que as descobertas elas se aproximaram um pouco mais mediante justamente o aperfeiçoamento da tecnologia. Quando se trabalhou lá na descoberta do elétron, foi porque se estudou eletricidade. Dalton não tinha essa condição. Então, por isso que ele disse que era massa maciça, indivisível, indestrutível e neutra. Ele não conhecia diretamente aí a chamada neutralidade da matéria. Isso daí foi uma deficiência que ele não conseguiu corrigir. Então, com o passar do tempo, veio aí o Thomson, que fez esse desenvolvimento e notou que o seu modelo atômico não era tão perfeito assim, porque essa neutralidade está vinculada à presença de uma partícula subatômica, e essa partícula nós conhecemos é o elétron. Tá? O elétron vem de âmbar, né, que significa electron, então tem uma relação aí com os gregos ainda, né, com os filósofos gregos, especificamente com o alquimista, vocês conhecem muito bem, que é o Tales de Mileto. Depois disso veio a descoberta da radioatividade, né, eu até mostrei a história para vocês, do Röntgen, né, do próprio Becquerel, o Rutherford também participou, o casal Curie também estão diretamente ligados, mostraram que a matéria é divisível sim, né, então essa relação da descoberta da radioatividade foi um outro fator que modificou mais ainda o estudo direcionado às partículas subatômicas, especificamente ao átomo. E aí veio a definição de um modelo atômico, que foi o modelo do sistema planetário, do Rutherford, que pelos os alunos dele, que vocês viram que ele tinha um dedo bom, né, para escolher os alunos, né, boa parte deles ganharam o Nobel, inclusive o Bohr, que foi seu orientado, também ganhou o prêmio Nobel. O professor tá sem som. Oi, tá ouvindo? Oi, ei. Oi, estão me ouvindo? E aí, melhorou?
Oi. Mônica, tá me ouvindo? Ei, vocês estão me ouvindo, não? Eu parei de compartilhar, não sei. Estão me ouvindo? Galera? Tô ouvindo, professor. Alguém disse que estava sem som. Tô ouvindo. Então pode ser a questão da internet, né? É só sair e voltar de novo, que aí pode Eu ser que fiquei dê sem certo. saber se estava com som ou Para não quem não estava. tá escutando direito, Tá, eu sai vou e sair entra então. novamente. Beleza, beleza. Enfim, aí ele fez um trabalho, fez o trabalho, né? Conseguiu fazer relação com o estudo de Thomson na questão do pudim de passas, viu que a massa do átomo não era aquele espaço, né? Aliás, não era aquela massa densa, né? Isso, como era dito anteriormente, tinha espaços vazios, e esse espaço, a massa, encontrava-se no centro. Mediante disso, os que já se conheciam, eles não estavam estados nessa massa, e sim se movimentando, né, como se fossem planetas ao redor do Sol. Então, ele chamou, inclusive, de eletrosfera, onde os elétrons se encontram. Então, foi a descoberta aí que fundamentou muita coisa. Depois disso, é que veio o surgimento do novo modelo, chamado modelo quântico, que estava direcionado à física quântica, especificamente aí os ensinamentos de Max Planck, que falava sobre especificamente energia quantizada, onde a matéria ela é descontínua, né? Ela não é contínua como se achava. Então a energia que era absorvida pelas partículas, pelos elétrons, essas energias elas não eram guardadas, elas tinham uma quantidade X de energia, o chamado quanto, né? Que vem aí a relação direta com cálculos matemáticos, tanto dessa constante de Max Planck, quanto a energia fotoelétron de Einstein. Inclusive, para quem não sabe, o Einstein ganhou o prêmio Nobel por essa energia fotoelétrica, que é justamente o que deriva a relação principal do modelo atômico de Bohr. Na verdade, o nome do modelo é Rutherford-Bohr. Por quê? Porque como ele era orientado por Rutherford, ele aperfeiçoou apenas o que o nosso amigo Rutherford não conseguiu explicar, como, por exemplo, como partículas que têm 1836 vezes maior, né, no caso o átomo em relação ao elétron, como é que eles não se chocavam? Porque o elétron era um corpo, né? É um corpo energizado que dava voltas, né, em espiral ao redor desse núcleo. E como esse núcleo é maior, a gravidade é maior, a tendência é haver o choque. Porque cada volta que ela dá em relação ao eixo, né, do núcleo, ele vai perder energia e, consequentemente, vai haver o choque. E aí não teria matéria, não teria vida. Então, o nosso amigo Bohr explicou, né? Pegou boa parte desse modelo aí de Rutherford e produziu o seu modelo, né? Fazendo relação do que Max Planck falou, né? Que a proximidade desses elétrons com o núcleo fazia com que eles tivessem energia suficiente para se manter naquela órbita e não se chocar com o núcleo, não se chocar com o núcleo. Então, essa questão da energia quantizada. Então, ele fez o seu próprio modelo. E o modelo dele está relacionado muito com o hidrogênio. Então, ele conseguiu fazer essa explicação com o hidrogênio especificamente. Ele não tinha um direcionamento, porque o hidrogênio só tem um elétron. Então, desenvolveu o que nós chamamos de salto quântico. Esse salto quântico, gente, ele está muito no cotidiano. Está muito no nosso dia a dia. Deixa eu dar um exemplo do salto quântico. Os fogos de artifício. Você que já foi para Copacabana, assim como um amigo Francis já foi, né, como o Daniel, e os dois Daniel, o René e o Lopes, eles costumam ir no final do ano para Copacabana ver lá os fogos de artifício. Aquelas cores bonitas que vocês veem, né, quando os fogos estão estourando, é justamente um processo de química quântica, né? É o salto quântico. As luzes são caracterizadas do que nós chamamos de espectro eletromagnético. E o que é o espectro eletromagnético? Deixa eu mostrar alguma coisa para vocês sobre isso. O espectro eletromagnético é o comprimento de onda que você observa, por exemplo, no arco-íris. Você vê lá, vai chover, você olha para o arco-íris, você vê as cores, né? Aí você consegue ver onde começa a cor, mas não consegue ver onde termina. Eu faço esse desafio para vocês. Vocês conseguem ver onde termina a cor? Não. Mas conseguimos ver onde começa. Onde termina, não dá para ver. Que é o que nós chamamos de subníveis de energia. E esses subníveis só foram vistos depois, né? Quando houve o aperfeiçoamento específico aí da natureza do átomo, da natureza das moléculas.
Então, o nosso amigo Bohr, ele fez relação muito com isso, com a questão de luz. Né? Ele estudou a luz, propriamente dito, para poder fazer o seu modelo. Então, eu vou iniciar mostrando bem aqui o modelo do nosso amigo Bohr. Ele tem algumas coisas que são bem complexas, com números, com relações matemáticas, mas que não é para vocês ficarem com medo, não, tá? É só para mostrar que a explicação de tudo isso é a matemática, tá? Não tem como fazer explicação única e exclusivamente teórica. Então, a matemática foi uma maneira de explicar como é que a vida existe. Okay? Então, vocês estão vendo aqui que esse modelo do Niels Bohr, ele fez fundamento específico aqui com as teorias de Max Planck. Tá, em 1900, Max Planck foi um cara muito importante naquela época ali. Eles eram contemporâneos, ele, Einstein e todos os outros que vocês viram aí, eles eram contemporâneos. Então, vocês vão notar especificamente que ele utilizou a teoria quântica para poder fazer a explicação do seu novo modelo. Então, aqui é o que nós chamamos de quanto de energia. O cálculo feito é esse, né? Ó. Pega aqui a energia quanta, a energia quantizada. Temos aqui a constante de Planck, que tem esse valor, que vocês estão vendo aí, ó, 6,6 vezes 10 a menos 34. E calcula aqui a frequência da onda, porque nós estamos trabalhando com frequência eletromagnética. Então, os elétrons, eles podem ser excitados. A palavra correta é essa. Como? O nosso amigo, ele fez isso daqui, ó. Ele definiu o átomo dele como camadas. Então, eu tenho aqui o próton, que é a carga positiva, e eu não tenho mais aquela estrutura representada lá pelo nosso amigo Rutherford. Então, ele definiu como camadas. Então, 7 camadas. K, L, M, N, O, P, Q. São 7 camadas, não dá para fazer mais. Então, em cada camada tem uma quantidade X de elétrons. Essa quantidade X é um número inteiro calculado, né? Então, quanto mais distante for do núcleo, né, a camada, mais energética ela vai ser. Não é isso? Porque a atração é diminuída, né? Porque ele não está tão próximo assim. Porque lembre que os elétrons todos são negativos, né? Então, todos são negativos, então precisam fazer relação aí com atração e repulsão. Então, note, quando um elétron que está circulando nesse orbital K, né, ó, sem ganhar ou perder energia, o que está dizendo aqui, ó, ele não ganha e não perde energia. Então, se ele não ganha e não perde energia, ele mostra que a matéria é descontínua, né? Ela não tem essa relação aí de quando dá voltas, perder energia e se chocar com o núcleo. Ela permanece com a sua energia ali, chamado pacotinho de energia, o quanto, né, de energia, e essa energia fica guardada. Então, se ele precisa sair de um menor nível para um maior nível energético, que esses níveis são chamados, que vocês viram que aquele professor falou, né, que são chamados números quânticos. Esses números quânticos foram definidos inicialmente como sendo o número quântico principal, que é definido por esse N. Então, aqui é o número quântico principal. Então, esse número quântico principal, ele indica aqui o nível. E aí, os níveis são as camadas de energia que o nosso amigo Bohr já fez a sua definição. Quando um elétron que está bem aqui, na camada K, recebe energia ou por calor, ou mesmo por luz, ele vai absorver essa energia recebida e vai saltar desse nível que é de menor energia para um nível de maior energia, por exemplo. Ele foi lá para M. Ele vai ficar orbitando aqui na M, sem ganhar ou perder energia. Só que ele precisa retornar para a sua camada de origem. Então, quando ele retorna, gente, aquela energia que ele absorveu para poder saltar, ele vai liberar a sua energia em ondas eletromagnéticas, em cores características. Deixa eu dar um exemplo. Faça esse teste hoje. Pega um pouquinho de sal antes da sua mãe colocar a panela no fogo, quando ela for acender lá o fogo, joga um pouquinho de sal no fogo. Vocês vão ver uma chama amarelada. Aquela chama amarelada significa dizer que nós chegamos no comprimento de onda relacionado ao elemento sódio. Então, o sódio, ele vai produzir no espectro eletromagnético essa cor laranja, essa cor amarela, assim, quase laranja, que corresponde aí à natureza, né? Como se fosse o DNA desses elementos, o DNA dos átomos, né? A excitação dos elétrons faz que isso aconteça. Então, como eu falei para vocês, é um procedimento que ainda hoje existe, que ainda vive no nosso cotidiano. Como, por exemplo, no meu tempo, no tempo da tia Mônica, né? Nós que somos um pouquinho, só um ano mais velho que vocês, as lâmpadas, perdão, os interruptores, eles brilhavam no escuro. Não sei se a Mônica lembra disso. Hoje não, eles são opacos, não dá, você fica batendo na parede aqui e não consegue encontrar ele.
No meu tempo, você se levantava para ir ao banheiro ou tomar uma água, você já via de longe o interruptor, ele ficava meio que aceso, porque ele estava relacionado à absorção de energia diária. Então, a quântica, a química quântica, especificamente aí o modelo de Bohr, é justamente isso, a absorção de energia. Então, aquele elétron que estava circulando absorveu energia e saltou. Nesse salto, ele vai ter que retornar para a sua camada de origem. E ao retornar, ele vai liberar aquela energia que ele passou o dia todo absorvendo em forma de luz. Então, essa forma de luz característica indica aí a classificação dos elementos, como, por exemplo, como é que eu sei que no Sol tem hélio? Como é que eu sei que nas estrelas que estão aí há bilhões de anos-luz tem hélio? Através do espectro eletromagnético. Então, o espectro vai dizer isso para a gente. Então, é o que o nosso amigo Isaac Newton, né? Inclusive, nós temos um amigo Isaac aqui, que ele deve ser muito, muito próximo nas ideias. Então, Isaac Newton foi que viu isso a primeira vez, quando ele incidiu a luz branca no prisma, e essa luz branca, ela foi separada em todas as cores, porque o branco, a luz branca, é a junção de todas as cores. Então, ele conseguiu fazer essa relação diretamente com o chamado salto quântico. Tudo bem, crianças? Esse daí é a relação principal que se fala sobre o Niels Bohr. Mas tem mais algumas coisinhas. Veja só, ele fez aí a questão do fóton, isso daqui é Einstein, tá? Falou de fóton, agora nós arremetemos ao Einstein, onde ele dizia isso, ó, um raio de luz viajando no espaço é, na verdade, um fluxo de pacote de energia, denominado fótons. Então, os raios, as relações, o desenvolvimento, a liberação desses raios, a liberação dessa luz, é o fóton de energia, né? A energia quantizada em classificação a fótons, né? A luz. Então, quando libera essa energia, libera na forma de luz. Consequentemente, eu consigo identificar que espécie de elemento eu estou trabalhando, tá? Outro fundamento aí na questão da teoria quântica. Até então, a química quântica, a física quântica, perdão, não explicava movimentos de partículas tão pequenas quanto os elétrons. Então, eles conseguiram e derivaram essa relação com ondas eletromagnéticas, né? Então, as ondas que vocês estão vendo aqui, ó, é um movimento que acontece espontaneamente, né, dos elétrons quando eles estão se propagando no vácuo. Então, eles se propagam em forma de onda. Então, essas ondas eletromagnéticas, elas podem ser visíveis ou não. Como, por exemplo, a chamada região do visível. Eu e vocês não somos capazes de ver o raio-x, somos? Não somos. Ela foge à nossa região do visível. Nós conseguimos ver partículas muito pequenas, mas não tão pequenas assim, né, em relação a um raio-x, a um raio gama, a um raio alfa, as ondas de rádio, não conseguimos ver. Então, nós temos aí uma visão, vamos dizer, meio que limitada, entre 10 a menos 16 e 10 a menos 14, a chamada região do visível no espectro eletromagnético, que é justamente o que eu acabei de falar sobre o arco-íris da luz branca. Então, quando ela incide, eu consigo ver as cores, mas eu não consigo ver as raias que dividem essas cores, que seriam os subníveis, que correspondem aos números quânticos que nós vamos ver no volume 4, né, na relação do quarto capítulo, né, da prova, né, relação de prova. Aí são os cálculos que se usam para poder calcular. Óbvio que eu não vou pedir cálculo nenhum para vocês, tá? Não se preocupem. Não tem cálculo nenhum, não quero cálculo nenhum nessa prova, só a parte teórica para que vocês desenvolvam para mim, ok? Então, aí o comprimento de onda, né, que corresponde a essa letra grega que é o lambda. Aí nós temos aí a frequência, né, isso, a frequência como desenvolve aqui esses comprimentos. E nós temos aqui a chamada velocidade, né, isso, a velocidade da luz relacionada, ok? Isso aqui foi o que eu falei para vocês sobre a região do visível. Então, note que o que nós conseguimos ver está tudo aqui, ó, está nesse espaço. Daqui, ó, onda de rádio, micro-ondas, infravermelho, ultravioleta, raio-x, raios gama, nós não conseguimos ver. Veja qual é o comprimento de onda aqui da luz vermelha, veja só, né, ó, veja que ela é um pouco mais ampliada, ó, mas eu consigo ver ainda, tá nos 700 nanômetros, né, que eu consigo calcular para metro, 10 menos 19, dá para transformar para metro se quiser. Então, aqui nós estamos vendo, ó, as cores que são passíveis da nossa visão, que nós conseguimos visualizar, né, e tudo está relacionado ao comprimento de onda. Por que o céu é azul? Vamos dizer, não, é porque Deus é homem. Não, não é por isso. É porque a cor azul, especificamente,
ela tem um comprimento de onda não tão grande assim, então dá para a gente visualizar tranquilamente o céu azul. Ah, não, professor, é porque as gotículas de água que ficam suspensas, elas refletem o mar, o oceano. Nem sempre é assim, tá? Se ela reflete, é porque está relacionada aí com a refração da luz. Então, não é diretamente com essa relação que nós indicamos o céu azul. Ah, não, o céu azul porque Deus é homem. Já me disseram isso em outra escola, tá? O céu azul porque Deus era homem, então o azul corresponde ao homem. Não tem nada a ver. Tem a ver com o comprimento de onda daquela cor na região do visível, tá? Quando, por exemplo, no final da tarde fica tudo laranja, que aquela cor ela passa a ser acentuada. O comprimento de onda dela fica acentuado e fica mais visível para os nossos olhos. Tudo bem, gente? Aqui é quando a gente está andando, andando de carro e começa a ver lá o arco-íris sendo formado. Então, a luz do sol, ela vai incidir nas gotículas de água, fazendo um processo de refração, reflexão, né, ó, mostrando aqui o que o observador está vendo, né, ó, o arco-íris. Então, vocês vão notar o seguinte, que onde começa e onde termina, nós não conseguimos visualizar. É uma cor que está toda unida, né? Eu sei dizer que tem o vermelho, tem o laranja, tem o amarelo, tem o roxo, tem o lilás. Eu consigo dizer, só que eu não sei onde começa e onde termina. Oi, diga. Inclusive, eu já vi... O senhor já viu o arco-íris em cima de outro arco-íris? Não vi. Não fui privilegiado de ver. Apareceu para mim já, aqui em casa. Isso daí, por exemplo, você consegue fazer isso no final da tarde, você pega uma mangueira, né? Você joga assim, né? Não, né? Com o sol refletindo, você consegue ver também, né? Se você já viu isso. Nós conseguimos fazer esse processo de refração e reflexão da luz, né? E mostrando aí que a luz branca, ela tem a junção das cores com a relação direta aí da refração, né? Relacionada. A parte da física funcionando, não é verdade? Então, ó, foi isso daqui que o Isaac Newton fez. Ele pegou um prisma, né, ó, num espaço de luz, né, a luz branca, incidiu sobre o prisma, e ela fez o espalhamento aqui com os comprimentos de onda. Hoje nós temos o chamado espectro de linha. O espectro de linha, ele é muito mais perfeito na identificação de átomos. Eu consigo identificar átomos de hidrogênio, átomos de oxigênio, mediante o espectro de linha, que é a representação do espectro eletromagnético. Então, veja aqui as linhas, ó, tá vendo, ó? Pegamos aquela relação, né? Tem um espectrômetro, obviamente. Fazemos essa relação aqui, ó. Incidimos uma luz de alguma matéria que eu quero trabalhar, e aí eu consigo identificar o que tem nela, né? Então, eu consigo ver através dessas linhas aqui que vocês veem, ó, que também são comprimentos de onda, tá? São comprimentos de ondas variados. Então, o espectro do hidrogênio é esse daqui, ó. Vai me dar uma cor meio amarelada e azul, né? Um azul assim, meio escuro, mesmo jeito vai ser o do hélio. Então, para cada elemento, nós temos a representação. Isso daqui é o espectro contínuo, né? Que é o que nós vimos aí com o arco-íris, o espectro contínuo, mas ele não é contínuo, ele é descontínuo, e nós vimos isso aí com esse espectro de linha. Então, tudo isso aqui, gente, foi o projeto de estudo de Bohr. A explicação daquele salto quântico, ele conseguiu fazer com o hidrogênio. Foi fácil. Porque o hidrogênio consegue saltar de um nível para o outro tranquilamente, sem ter a interferência da repulsão por parte dos outros elétrons. Então, você vai saltando da camada K, são 7 camadas. K, L, M, N, O, P, Q. Ele vai saltando de camada a camada e vai mostrando a possibilidade desses saltos quânticos, né? Onde eles podem fazer giros diretamente nas órbitas, né? Que é onde eles estão, obviamente. Só que eles têm que retornar para a sua camada, tem que retornar para o seu nível de origem. E nesse retorno, essa energia eletromagnética tem que ser liberada. É o fóton, tá? A energia eletromagnética liberada é o fóton que dizia o nosso querido amigo Einstein. Então, está todo relacionado com a química quântica, química e física quântica direcionada aí. Então, veja aí o modelo dele especificamente, ó. Ele pegou o modelo e disse que o modelo dele é em camadas, é como se fosse uma cebola. Você cortar a cebola, você contar as camadas, é mais ou menos a representação que ele quis fazer. Então, a camada K é a camada mais próxima do núcleo. Então, K, L, M, N, O, P, Q. Tem mais, né? Tem mais camadas. Mas quando a gente se aprofunda aí na questão dos números quânticos, a gente trabalha só as 7. Então, vamos ver, inclusive, na distribuição eletrônica de Linus Pauling, que eu acredito que vocês lembram isso dos anjos, é o sem pão da fome. Um S2,
2s2, 2p6, 3s2, acho que você lembra disso, não lembra? Então, vamos voltar a falar disso daí. Está relacionado com a quantidade que eu tenho aí de níveis e subníveis, né? Na relação aí matemática dos modelos atômicos. Então, voltando aqui, vocês notam que ele definiu como camadas, né? Ó, os elétrons giram ao redor do núcleo em órbitas circulares, que possuem energia bem definida, chamada energia quantizada, onde esses elétrons não ganham e nem perdem energia para ficarem girando ali, ó. Eles têm um quanto de energia. Gente, falou de quanto? Falou de energia quantizada. Falou de pacotes de energia. É um pacotinho de energia. Ele está ali segurando o pacotinho dele, está aqui, ó. Eu tenho minha energia aqui. Então, eu vou ficar tranquilamente na minha órbita, sem ganhar e nem perder, para não me chocar diretamente com o núcleo. É mais ou menos isso que eles imaginavam, né? Que nós sabemos que a energia vai ser perdida por uma espiral e vai se chocar, consequentemente, com o núcleo. Vocês ouviram falar do cometa Halley. O cometa Halley, ele passa aqui próximo da Terra de 80 e 80 anos, se eu não me engano. Né? Então, daqui a... não sei nem quanto tempo foi que passou o outro. Eu não me recordo. Mas demora um pouquinho, né? Para passar. Então, vai chegar um tempo, daqui a, sei lá, vou exagerar aqui, daqui a uns 500 anos, aproximadamente, esse cometa Halley vai se chocar com a Terra. Porque ele está fazendo esse movimento em espiral. Então, está chegando próximo da Terra, está chegando próximo cada vez mais, e vai haver o choque direto, né? A chamada atração de uma massa maior que a outra. É a chamada gravidade. Veja aqui, ó. Somente certas órbitas são permitidas, no caso aí, ó. Ao circular em uma mesma órbita, o elétron não emite nem absorve energia. Então, se ele está aqui na mesma órbita, ele não está ganhando, não está perdendo. Agora, se ele sair dele para outra, ele vai precisar absorver. E quando ele voltar, ele libera a energia eletromagnética que ele absorveu. Então, quando ele libera, é onde eu consigo classificar que átomo é aquele. Né? Um átomo de quê? Um átomo de hélio, um átomo de sódio, um átomo de potássio. Eu vou saber que espécie estamos trabalhando. E notem que os comprimentos de onda são totalmente diferentes. Tá vendo aí? Ó? A onda aqui é mais aguda, né? Um pouco maior. Aqui, ó, ela vai encurtando, né? Ó, e aqui muito mais curta. Essa daqui é impossível identificar a olho nu, né? Isso porque ela tem movimentos menores. É o que acontece, falei isso para vocês, do raio gama e raio X, né? O comprimento de onda deles é que diferencia um do outro, ok? Aqui a camadazinha, né? Ó, as raias ou camadas, ó, R1, R2 são que nós chamamos de 7 camadas. Então veja que é como se fosse um corte mesmo de uma cebola. Tem lá o centro, tem o núcleo. Então vocês veem na geografia muito isso, né? As camadas, né? As camadas relacionadas aí ao núcleo da Terra. Então nós temos a mesma relação para a questão das energias absorvidas quantizadas. E aqui só para faltar a luz que nós temos trabalhado. E veja aqui o espectro das luzes. Olha só. Olha o lítio aqui, o elemento lítio. Olha a luz que ele consegue liberar quando está sendo aquecida, né? Os seus átomos. Veja aí. Nós temos essa cor característica. Olha o estrôncio, uma cor lilás. É lindo demais isso, gente. Se nós tivéssemos presencial, a nossa aula hoje era com isso daí. Eu ia levar elementos químicos, né, para vocês, colocaria esses elementos químicos diretamente à chama e nós íamos classificar esses elementos através da nossa região do visível, obviamente, que eu não consigo dizer o comprimento de onda deles, mas eu consigo identificar pela cor. Isso daí é tão usado ainda hoje que na iluminação pública, aquela luz amarela, né, aquela luz assim meio amarelada, é o sódio, gente, colocado lá. É um sal do sódio, né, da presença do sódio, que vai absorver energia, que vai liberar o seu fóton, a sua luz característica, com a cor amarela. Então, está tudo relacionado com a teoria do nosso amigo Bohr. Então, não tem como fugir dela, não. Ela foi aperfeiçoada também, obviamente. Porque o Bohr só conseguia explicar esse salto quântico para o hidrogênio. Aí surge, inclusive, depois vocês podem pesquisar, ou então falar com o Christian, que é o professor de física de vocês. Surge aí o princípio da incerteza de Heisenberg. Para quem não sabe quem é Heisenberg, ou quem foi Heisenberg, obviamente, foi uma das mentes brilhantes, né, do século XXI, relacionado aí à física quântica. Ele é o pai da física quântica. Ele foi o único dos cientistas que eu conheço, ou que eu conheci, que eu vi da história, que conseguiu trabalhar a matemática, aliar a matemática à filosofia.
Então, para quem acha que isso não pode existir, pode sim. Matemática e filosofia, inclusive ele lançou um livro sobre isso, né? Ele tinha, dizem, né, a história conta que ele tinha um certo ciúme, né, uma certa inveja do Einstein, né, porque o Einstein era o cara, não tem para onde fugir. O Einstein, ele foi brilhante do começo ao fim. Então, ele tinha uma certa inveja do Einstein, segundo as más línguas, e quando houve o estopim da Segunda Guerra, Einstein vocês conhecem melhor do que eu, o Daniel René também, para me desmentir, tá aí sorrindo, eu tô vendo ele aqui, que Einstein ele foi exilado, ele pediu exílio nos Estados Unidos, né, e lá ele ficou sabendo do plano dos alemães para produzir uma arma nuclear, relacionada ao que ele queria ganhar o prêmio Nobel, que vocês conhecem, aquela formulazinha que passa nos desenhos, inclusive, né, o E/mc². Então, ele fez uma relação, né, os alemães tentando produzir uma bomba de destruição em massa, né, a bomba atômica. Então, a Einstein ficou com medo disso daí, que foi o que ele fez, mandou uma carta ao presidente da época, o presidente norte-americano, que já começou a trabalhar, depois dessa carta, num projeto chamado Projeto Manhattan, que vocês conhecem melhor do que eu assistindo aí os filmes da Marvel, né? Então, o Projeto Manhattan foi a produção da bomba atômica. Então, os Estados Unidos trabalhou muito bem com os melhores químicos e físicos da época, conseguiram produzir a bomba atômica, e o Heisenberg se propôs a produzir essa bomba lá na Alemanha. Ele, como tinha uma patente, falou lá para o Reich, né, que fala, né, e disse que era capaz de produzir a bomba atômica sim. Era só dar o material para ele. Só que ele não conseguiu. Então, dizem aí na história que ele fez isso de propósito, que ele realmente era um cara muito brilhante. Ele fez de propósito para não conseguir dar uma arma tão poderosa nas mãos dos alemães. Já pensou se tivesse sido os alemães que produzissem essas armas? Talvez nós não estaríamos aqui, né, para contar a história. Então, tem muito a ver com a história também relacionada aos modelos, ok? Aqui é o espectro eletromagnético aí do cobre, vocês estão vendo, ó. O cobre aí, ó, foi o Isaac que disse que gosta desse símbolo, né? Que gosta dessa questão da simbologia. E o potássio aqui para poder fazer a relação do espectro. Aqui é o que nós falamos do salto, né? Veja que vai aumentando os níveis de energia, tá vendo, ó? Quanto mais ele absorve energia, veja que ele vai saltando, né, ó, para um nível mais energético. Só que uma hora ele vai ter que voltar. E nessa volta ele precisa liberar aquele fóton, liberar energia em luz característica que vai indicar a representatividade de cada elemento. Tudo bem? Então, vocês veem aqui embaixo, inclusive, os espectros, né? O espectro de linha, mostrando o comprimento de cada salto. Aí, ó, tá vendo? Em hertz, frequência, né? Isso, ó. Frequência, o comprimento. Então, mostra aqui pra gente o salto deles. E vocês notam, inclusive, que eles giram um pouco mais devagar quando vão mudando, né? De nível. Até porque nesse salto aí, nessa mudança, a atração é menor, né? Em relação ao núcleo. Então, eles se sentem mais livres, né? Então, a relação matemática para essa restrição. Então, note aí as cores dos fogos de artifício, que é outra coisa, né, ó, que eu já tinha falado. Veja aí, ó, o estrôncio, aquele vermelho bonito, ó, o bário aqui, ó, verde, né, ó o lítio, aqui ó, a cor do lítio, lilás, ó, o sódio amarelo que eu falei para vocês. O cobre é azulado, vocês veem isso no sulfato de cobre. E temos aqui o carbono, ó, o carbono 8. Então, nós temos uma relação direta com ele também. Então, são os elementos aí, todos relacionados à teoria de Bohr. Tudo que nós trabalhamos hoje com cores, inclusive aquelas pulseirinhas, né, que vocês veem aí, que brilham no escuro, também a relação disso. As placas luminosas também têm fundamento com a teoria quântica de Bohr. E ainda digo mais, a chamada bioluminescência, que vocês já viram isso com certeza nos vagalumes. Quem nunca viu um vagalume? Todo mundo viu o vagalume. O vagalume é uma história engraçada. Ele tem uma proteína no seu organismo chamado luciferina. Olha só o nome. Luciferina. Em homenagem a Lúcifer. Né? Não é fazendo apologia a nada não, tá, gente? É só mostrando para vocês de onde surgem esses nomes. Porque Lúcifer, para quem não sabe, significa luz, né? Então, luciferina é a proteínazinha que faz com que o abdômen dos vagalumes se ilumine, né? Fique piscando em função aí para poder, enfim, ele deve ter algum objetivo. Depois vocês perguntam aí pro meu amigo Francis qual é o objetivo daquele pisca-pisca dos vagalumes,
tá bom? Que é justamente isso daqui, ó, a fosforescência. Você já deve ter visto isso em filmes, né? Olha os brilhos característicos que ficam aí, né? Uma coisa bonita, então tá tudo relacionado com os saltos quânticos. Outra coisa aqui, ó, a fluorescência. Existe a fosforescência e existe a fluorescência. Vocês estão vendo aí, ó, lâmpadas ultravioleta, enfim, é uma relação um pouco divergente. Eu vou só acelerar um pouquinho, porque meu tempo já acabou. A incandescência, né, as luzes incandescentes, que não se usa mais, inclusive, né, tem um filamento de tungstênio, esse filamentozinho que fica lá no centro é um tungstênio, ele resiste a calor. E nós temos a quimiluminescência, que vocês conhecem muito bem nos filmes aí do CSI. Quem quiser ser aí um perito criminal vai trabalhar muito com o luminol, que vocês estão vendo aí, né, ó. Ele consegue distinguir a proteína do sangue, então ele fica brilhando, é o chamado peróxido de hidrogênio, que dá essa cor. Então ela tá onde, ó? Aqui nas pulseirinhas de festa, ó. Quem vai para as festas, eles têm isso daqui, né? Aqui tem o luminol, tá ok, gente? Então, quando você agita, quando você põe calor, ele fica mais iluminado, porque vai haver o salto quântico. Os elétrons vão absorver energia, vão absorver calor e vão retornar para a sua camada de origem com essas cores que vocês estão vendo aqui, ó, com suas cores características. E temos a bioluminescência, que está relacionado aí à natureza, especificamente aí lá no fundo do mar, como vocês viram aí. Ó, e nós temos aqui algumas algas que tem esse processo também de bioluminescência. E aqui nós temos a luciferina do vagalume, né? Ó, tá vendo? Olha o que eu falei para vocês. É um modelo de Sommerfeld que fica para próximas aulas. Tudo bem? Falei demais. Aulazinha gravada, então vocês podem disponibilizar essa aula. Tá ok? Agradeço a vocês por mais esse dia. Espero que a aula tenha sido proveitosa. Para mim foi, com certeza, sempre é. Aprendo sempre com vocês. Interrompendo aqui a gravação e agradecendo. E vamos que vamos. Vamos passar para frente em conteúdo, tá bom? Um abraço para todos aí, gente. E até a próxima aula. Fiquem todos bem.